Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai aprender como você pode estar aumentando o seu SEO do seu canal. Bom, eu acredito que a maioria de vocês já sabe o que é um SEO, né? Então a gente vai entender como você pode estar melhorando, né? Hoje a gente vai aprender como aplicar o SEO em sua thumb, também na sua descrição e no seu título, né? E a gente vai compreender mais alguns detalhes, algumas informações que são necessárias, talvez você já utilize, mas não da maneira correta, tá? E além disso, assista um vídeo até o final, que eu vou entregar um bônus especial para quem assiste até o final. A gente vai falar sobre uma ferramenta que eu utilizo aqui no meu canal e está me trazendo bons resultados. Então, vamos ao vídeo. Bom, vamos entender como você pode ter uma thumb otimizada, né? Então, a gente vai compreender lá no YouTube Studio como está fazendo isso. Bom, a gente está aqui no nosso canal, então eu vou apresentar algumas características, né, que eu já utilizo, ó, na verdade, visualmente para vocês que entrarem em qualquer um dos canais, né, qualquer canal aí no YouTube, provavelmente você não vai identificar de primeira, né? Então, eu vou explicar detalhadamente, na verdade, 3 características relacionadas à otimização da sua thumb. Primeira delas, né, a quantidade de conteúdo que você vai colocar no seu vídeo. Por exemplo, na sua thumb, né? Exatamente na sua thumb. Então, ó, notem que aqui eu estou deslizando aleatoriamente, tá? Não estou pesquisando nada específico aqui. De acordo que eu vou deslizando, algumas thumbs começam a me chamar a atenção. Primeira delas, por exemplo, aqui, ó, olha essa característica, ó. O texto bem em destaque, na verdade um texto bem resumido, relacionado ao que ele vai explicar no vídeo dele, né? Então, você perceba que uma das informações é isso, é você realmente otimizar o seu texto com foco, realmente as pessoas vão ler, vai parar e vai chamar atenção, porque o texto está bem em destaque. Por exemplo, cores no vermelho, por exemplo, letras grandes, letra amarela também em destaque. E além disso, outra característica importante, né, é relacionada aqui diretamente à figura humanizada, né? Então, essa figura humanizada com mais ou menos esse tamanho, isso é bastante importante. E outra característica que você vai perceber em outros vídeos, né, e outras thumbs, é que, por exemplo, ó, essa parte aqui, ó, desse canal, né, nem vou falar o nome aqui, mas é só para que vocês entendam, você vai perceber que a maioria das thumbs dele, ele tem esse contorno verde de volta. Então, quando você estiver deslizando o feed e aí você identifica essa parte verde, você já vai perceber que é desse canal, ó. Você vai ver essa característica que, ó, segue alguns outros canais também para se diferenciar. Algo bastante importante também, o neon, né, em volta da figura humanizada também é bastante interessante, né, ó. O contorno aqui, ó, que varia também de acordo com cada título, né. Tem gente que trabalha bastante, né. Essa parte de neon atrás também. Então, são algumas informações que vocês realmente devem colocar, devem testar nas suas thumbs. Vocês vão perceber que isso, além de otimizar, você vai chamar mais atenção. É um dos pontos principais para você trabalhar com o seu SEO no seu canal, tá? Thumb. E aí tem uma última característica que eu acho que essa é uma das mais importantes. Notem que aqui no meu vídeo, ó, nos meus vídeos eu estou trabalhando com todas elas, né, ao mesmo tempo, né, o contorno, eu estou trabalhando com a figura humanizada, o título, né, bem em destaque, a letra amarela, né, e assim por diante, né, e o trabalho também com tom de neon em volta da figura humanizada. E aí tem um ponto bastante importante aqui, que é essa característica, ó, eu entrei aqui num vídeo, aleatoriamente aqui meu, e aqui à direita, ó, que seria essa parte aqui, né, que seria, vamos dizer que os recomendados pelo YouTube, notem que fica uma thumb pequenininha, e aí entra a característica chave. Ó, olha a diferença dessa escrita, que na verdade já tá legal aqui o tamanho, e a diferença da escrita aqui do nosso canal, ó. A informação, você precisa ler, pelo menos a informação principal aqui dentro, né? Então, ó, se você consegue ler a informação principal aqui dentro, provavelmente você vai ler o próximo complemento, que é o título, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas essa aqui é a dica relacionada à thumb. Então, otimize seu texto para que ele fique dentro da thumb, que você consiga ler ele, mesmo que a thumb aqui esteja pequena na lateral esquerda. Normalmente as pessoas, elas estão acompanhando por um dispositivo móvel, né? E aí provavelmente isso aqui está bem pequeno. Então, além da figura humanizada, a imagem, você tem que ter um texto que eles consigam ler, por exemplo, como esse aqui, né? Então, essa é a nossa primeira dica relacionada diretamente à otimização da sua thumb. Outra característica, na verdade, é você ter os seus títulos otimizados, né? A gente vai compreender lá no YouTube Studio como você pode estar fazendo isso.
como eu tinha falado para vocês, na verdade você tem um título, né? Uma informação importante que é um texto aqui grande que mesmo que a thumb ela fique pequenininha na lateral, você consiga ler. Mas você deve estar me perguntando, mas como que eu consigo realmente escrever a informação necessária? Porque você está falando para mim que você deve colocar algo bem otimizado aqui em cima, né? Então se eu colocar muito texto aqui, significa que não vai ficar legal. Não vai ficar legal, porque as pessoas não vão conseguir ler de primeiro momento, né? Então não vai ajudar muito a chamar a atenção. Então o que você deve fazer? Você deve complementar a informação que você deu início aqui na sua thumb, você completa aqui no seu título. Lembrar que essa informação que é o título que fica aqui embaixo, ele só aceita aqui, ó, 2 linhas, depois ele coloca um pontinho. Então são essas informações, a thumb e a sequência aqui do título. Então isso é algo que vai se complementar. Normalmente a pessoa clica, né, ou passa o mouse em cima, ele lê primeiro a thumb e depois ele lê a sequência aqui do título, né? Então isso é muito importante que você se atente à otimização aqui do seu título. Procure colocar as palavras-chave realmente que você saiba que as pessoas vão gerar interesse. Então você tem um conjunto de 2 informações que se complementa aí, tá? Que se completa nessa parte, a thumb e seu título. Bom, outra informação bastante importante, pessoal, tem uma descrição otimizada, né? Em um conjunto de 3 elementos principais, você precisa ter sua thumb otimizada, você precisa ter seu título otimizado e a sua descrição, né? Então, dando a sequência, você deve conectar todas essas 2 informações anteriores com a sua descrição, né? E, de certa forma, você vai ter isso totalmente otimizado. Vamos entender lá no YouTube Studio como eu descrevo as minhas informações e algo que você pode trazer para o seu mundo, para o seu nicho também, tá? Bom, pessoal, para complementar essa informação, eu vou clicar aqui num vídeo, qualquer vídeo, só para que vocês entendam, né? E aqui eu vou clicar nessa opção, mostrar mais. Notem que essa informação aqui, ó, eu já tenho aqui o título, né? Na verdade, a sequência, né? Eu tenho a minha thumb aqui, que eu vou falar a respeito aqui de como fazer posts em carrossel. Então eu tenho essa informação que é o título e aí eu dou sequência aqui. Pessoal, a dica é bastante importante, você pode usar uma informação que você pode estar complementando, né, a sua thumb, o seu título e depois uma descrição. E algo bastante interessante, você pode estar estruturando o seu vídeo, né, em capítulos, que na verdade isso aqui dentro da descrição fica bastante interessante. É uma forma das pessoas encontrarem palavras-chave a respeito do seu conteúdo, né? E, mas como que faz isso aí? Pessoal, eu já tenho um vídeo gravado que eu explico passo a passo de como tá fazendo essa separação de capítulos. Então, vou deixar até um card fixado para ajudar vocês, caso vocês tenham interesse de como estruturar dessa forma o seu vídeo em capítulos, tá? Então, dá uma olhada no card, acessem, depois voltem aqui e a gente continua, tá? Na verdade, não. Assistem o vídeo até o final, depois vocês vão lá e assistem essa opção, ok? Bom, eu gosto de colocar música também, então você pode estruturar da forma que você achar mais adequado, mas aí entra um ponto importante, ó, a sua descrição, esses capítulos eles são ranqueados também pelo algoritmo do YouTube, né, através até do Google também, você vai perceber que o próprio Google, quando você pesquisa uma informação, esses capítulos vão aparecer, então é uma forma bem interessante de você otimizar, em vez de você escrever um texto muito longo falando a respeito de cada uma dessas informações, se transformar em capítulos, né? E aí aqui na descrição você pode reduzir, aí você faz uma descrição que vai se completar da thumb, o título, a descrição, que pode ser uma frase pequena, e depois os capítulos que vão se complementar, tá? Então, essas 3 informações, basicamente, elas vão falar uma com a outra, e dessa forma você vai ter uma otimização aí de todas essas partes. Bom, a gente vai entender um pouco mais sobre tags, né? Quais seriam as tags necessárias? Na minha opinião, na verdade, algumas pessoas falam que as tags, atualmente as tags já não têm tanta relevância como antigamente, mas sim, elas não são ranqueadas ainda pelo algoritmo do Google, pelas pesquisas e assim por diante, né? E até por processo de correção também. Então, quais são as tags necessárias que você deve estar utilizando? Sim, deve sim utilizar tags, tá? Vamos entender lá no YouTube Studio. Bom, retornando aqui ao YouTube Studio, pessoal, aqui nós temos a descrição, como eu tinha falado para vocês, otimizar ela, né? Então, um pouco mais abaixo você tem algumas opções, por exemplo, como a thumb e outras informações, né? Como playlist. E um pouco mais abaixo nós temos aqui nossas tags, né? Que são as palavras-chave. É bastante importante que você leve em conta que você tem a limitação de caracteres, que são as palavras, né? Você pode usar uma palavra, pode usar uma frase. Mas quais palavras eu devo utilizar? Pessoal, uma sugestão para vocês é que vocês podem falar palavras que sejam
relacionada diretamente ao seu título, né, a sua thumb, a sua descrição e o que você tem lá na sua descrição, né, descrição do essa informação que está aqui. Então procura utilizar esses 3 elementos e tags que tenha essa relação com ela. Além disso, pessoal, vocês podem entrar em vídeos, né, vídeos que tem uma audiência legal. E você pode pesquisar aqui e ver o que as pessoas pesquisam. Então, coloca o seu tema, por exemplo, como você pode postar vídeos automaticamente, né? Que é o meu vídeo aqui que foi postado recentemente. Então, você pode pesquisar aqui, de acordo com que aparecer aquelas sugestões do Google, são palavras-chave, né? São tags que as pessoas acabam procurando, tá? Então, bastante importante você pesquisar dessa forma. Primeiro, relacionar elas diretamente com a sua thumb, com o seu título, né? Exatamente. E com a sua descrição. E aí você pesquisar palavras-chave relacionadas com conteúdo que outros canais que seja do seu mesmo nicho coloca também, tá? Então, uma sugestão bastante interessante. E aí tem até uma dica bastante importante. Quando você cria, né, as suas tags aqui, as outras pessoas acabam entrando no seu vídeo e copiando todas as suas tags. Então, uma dica é que você coloque, cria uma tag para você, né, que na verdade tem o nome do seu canal, e aí você deixa ela bem pequena, provavelmente bem no final. As pessoas têm um hábito de vir aqui e copiar tudo. Elas não leem, só porque o seu vídeo tá lá em primeiro lugar, elas copiam tudo e coloca ela dentro do seu canal. Então, acaba trazendo visibilidade para você também, tá? Então, fica uma dica aí interna. Faz o teste, depois deixa nos comentários, vê se isso realmente funciona para você. Se funcionar, bacana. Bom, e a nossa última dica, pessoal, antes do nosso bônus final, seria realmente como você pode estar definindo a tela final, né? Tem uma boa tela final. O que seria uma tela final? Se você está falando de uma playlist, de um vídeo específico, por exemplo, aqui eu estou falando de YouTube, então eu preciso ter tela final que mande as pessoas para uma outra playlist para gerar interesse, para dar continuidade assistindo o seu canal, para você manter a sua audiência ou continuar assistindo a sua playlist. A minha sugestão é que você tenha sempre uma playlist que indique para outra, porque a probabilidade da pessoa assistir a primeira playlist e ela continuar na próxima seria muito grande, tá? Então, a gente não vai entender na prática como tá fazendo isso aqui, mas é interessante que você adicione essa informação. Lá naquela tela final, você colocar vídeos relacionados com outras playlists. Isso gera interesse das pessoas para continuarem assistindo o seu conteúdo. Bom, pessoal, para vocês que ficaram até o final do vídeo, eu falei para vocês que ia ter um bônus, né, e relacionado diretamente ao seu SEO, é o TubeBuddy, né? TubeBuddy. Na verdade, a pronúncia pode ser até um pouquinho melhor, mas a escrita é essa, tá? Então, ele tem a versão para seu desktop, né, que é para o seu computador aí, tem a versão para o seu celular também. Você tem uma opção de adicionar uma extensão e eu vou explicar algumas características bem específicas, né, de como você pode estar utilizando ele. Bom, pessoal, explicando um pouco mais sobre essa ferramenta, na verdade ela aparece aqui quando você loga nela, né, no seu canal. Você vai perceber que sempre tem essa característica aqui. Ela aparece aqui em cima com algumas informações, com relatórios e assim por diante, tá? Na verdade, muita informação que você pode utilizar para aumentar o nível aí do seu canal. Mas a gente vai entender de algumas características bem específicas para você estar utilizando aí no seu canal. A primeira delas aqui, ó, é que você pode pesquisar, por exemplo, algo que fale um outro canal, né? Eu pesquisei esse canal aqui aleatoriamente, tá? Então, não exatamente esse canal, mas você pode pesquisar qualquer canal. E aí você pode observar aqui na lateral direita que ele tem bastante características interessantes, né? A versão, por enquanto, é ainda em inglês. Você pode tentar traduzir ele aqui também, tá? Ó, ele vai traduzir essas informações, isso pode te ajudar. Lembrar que não fica uma tradução bem interessante, então é importante que você entenda, mas aqui já dá para compreender as principais informações. Eu acho esse ponto aqui bastante interessante. Ó, se você entrar, por exemplo, no vídeo desse rapaz aqui, ele fala que a pontuação do SEO, né, desse canal aqui é de 20%, né? Então, em relação aos demais vídeos, a comparação geral do YouTube aí, ele mostra até uma descrição ali, ó, você pode perceber que ele mostra um ranqueamento de algumas informações, né? Ele dá uma pontuação de 0/20, né? Ele fala das tags, o título, é o conjunto completo de todas essas informações, né? Tags, título, e então todas aquelas informações que eu falei anteriormente, todas elas têm relevância. E aqui ele tá falando que esse vídeo especificamente ele não tá bem ranqueado, tá? Então, além disso, aí ele fala assim, o que você pode melhorar? Ó, eu vou voltar aqui para tradução normal para facilitar a visualização, tá?
E aqui, ó, você vai perceber que aqui embaixo ele mostra algumas características de coisas que você pode estar fazendo. Aqui ele está falando que ele não está utilizando, ó, tem algumas coisas que ele já utilizou e tem outras coisas que ele pode estar utilizando também para melhorar essa pontuação. Então é uma característica bem interessante. E aí entra um ponto chave, ó. Lembra das tags, ó? Aqui ele apresenta as tags e você pode simplesmente copiar as tags de um outro canal também, tá? Pessoal, lembra que aqui a gente está copiando a informação para ter uma ideia. Não precisa copiar exatamente, tá? Mas pelo menos você tem uma ideia aqui de conteúdo que ele colocou e deu o resultado para ele. Na verdade, ele nem colocou tags, né? Então, eu volto aqui para o nosso canal aqui e aí você vai perceber aqui, ó. Eu vou clicar aleatoriamente aqui em qualquer vídeo para vocês verem a pontuação dos nossos vídeos aqui, ó. Vou clicar nesse, ó. Nota que ele demora um pouquinho, mas ele já vai carregar aqui na lateral direita, né? Aquelas informações que eu falei para você, ó. Olha o ranqueamento aqui, ó. Eu acredito que a partir de 85% já é uma pontuação boa. Eu vou abrir um próximo vídeo aqui, aleatório também. Ó, por exemplo, esse aqui. Se você conseguir chegar a 100, seria interessante. Ó, ele sempre carrega aqui à direita. Ó, ele demora um pouquinho para carregar. Ó, 90%. Então, esses detalhes, ó, todas as tags que eu utilizei. Então, pessoal, eu não vou falar mais a respeito dessa ferramenta. Na verdade, não vou detalhar, que não é o ponto principal desse vídeo. Mas, se por acaso vocês quiserem que eu esteja fazendo um vídeo aí a respeito dessa ferramenta, deixa aí nos comentários. Eu posso estar gravando um vídeo falando mais a respeito dela, mais características, coisas relacionadas diretamente ao SEO, tá? Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, nos ajudem a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.